Olá a todos. Nessa aula nós iremos falar a respeito de energia. Na verdade, iremos falar sobre 3 tipos de energia: o trabalho, a energia cinética e a energia potencial. Bem, essas energias estão relacionadas com a força que é aplicada em um determinado corpo, com a posição do objeto ou mesmo com a velocidade. Tá? Bem, o trabalho realizado pela força constante F é dado pelo produto do modo da intensidade da componente tangencial pela medida do modo do deslocamento efetivado. Por exemplo, imagine uma força que está sendo aplicada em um barco, tá? Esta força está fazendo um ângulo que a gente chama um ângulo com o nome θ, uma letra grega, é um ângulo qualquer, e suponha que esse barco, devido a essa força, tenha percorrido uma distância que nós estamos chamando de d. Tá? Aqui seria uma força resultante, né, onde nós temos as componentes da força Ft, tá? Componente na direção horizontal, e a componente na direção vertical, Fn. Para o trabalho nós iremos precisar dessa força Ft, tá? Que é a componente da força F. A componente dessa força F é exatamente essa força F multiplicada pelo cosseno do ângulo. Então, a equação para o trabalho é dada pela força vezes o cosseno do ângulo vezes a distância. Ok? Bem, nesse assunto que eu irei abordar com vocês de trabalho, tá? Eu não irei cobrar forças em determinados ângulos, tá? Irei colocar questões mais simples envolvendo apenas forças aplicadas de forma horizontal, onde o ângulo é 0, né? Note que o cosseno de 0 é 1. Então, se por acaso estivéssemos aplicando uma força na horizontal, essa equação aqui seria simplesmente força vezes a distância, tá? Bem, um outro tipo de força, na verdade, de energia, né? É a energia cinética, tá? A energia cinética está relacionada ao movimento de um objeto e também à massa desse objeto. Como exemplo, nós temos aqui, né, em uma mesa de sinuca, quando você aplica uma força através do taco em uma bolinha, a energia praticamente não é perdida, tá? Quando a bola ela colide uma com a outra, e esse movimento acaba gerando uma certa energia, né? Está associado, na verdade, a uma certa energia, onde essa energia nós dizemos que é a energia cinética, tá? Cinética já vem, né, da palavra movimento, já está associado, né? Cinética e movimento está bem associado, ok? Então, a energia cinética está relacionada à energia de movimento de um objeto que possui uma determinada massa. Seria uma média da energia. Bem, então, a expressão que a gente usa para calcular a energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Notem que a energia cinética ela é dada pelo quadrado da velocidade. Então, isso explica o fato pelo qual é tão perigoso você dirigir em altas velocidades. Por quê? Porque a energia cinética ela é o quadrado da velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, maior será essa energia cinética, e quanto maior a energia cinética, maior vai ser o dano provocado em um carro quando o mesmo colidir com o outro ou com um outro obstáculo, tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Se o carro estiver a uma velocidade de 36 km por hora, né, vamos supor que o carro possua massa M, transformando o km por hora em metros por segundo, nós teríamos a velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, nesse caso, quando a gente calcula a energia cinética desse carro que está a 36 km por hora, nós temos massa vezes velocidade ao quadrado, que no caso seria 10 ao quadrado, tá? Você tem massa vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100, 100 dividido por 2 dá 50. Então, a energia cinética para essa primeira situação, né, para essa velocidade de 36 km por hora, é 50 vezes a massa. Tá? A energia cinética seria 50 vezes a massa do carro. Mas imaginem agora se o seu carro tivesse a 108 km por hora.
né? Novamente, você pode transformar 108 km por hora em metros, tá? Você tem 30 metros por segundo, 108 km por hora é 30 metros por segundo. Lembrando que para transformar km por hora em metro por segundo, a gente divide por 3,6, tá? E olha só o resultado que vai dar. Substituindo velocidade por 30, nós teremos m vezes 30 ao quadrado dividido por 2, né? Que vai ser igual a 450 vezes a massa. Então veja, a diferença, né, de uma velocidade de 36 km por hora para uma velocidade de 108 km por hora. Veja a diferença de energia, ok? Que é bastante alta com relação à energia quando o carro estava com a velocidade mais baixa, ok? Então isso aqui é só para a gente ver o quanto a energia cresce com o aumento da velocidade de um corpo, ok? E também, né, isso nos leva, né, a pensar o quanto é importante a gente não dirigir em altas velocidades, ok? Pois bem, então uma outra energia, que é o último tipo de energia que vamos estudar, é a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, né, está relacionado à posição de um objeto, tá? Note nessa figura que nós temos aqui um objeto que está à altura h, tá? Esse objeto, à medida que cai, vai perdendo energia potencial gravitacional, mas quanto maior for a altura desse objeto, maior a energia potencial gravitacional. Que é claro, a energia potencial gravitacional está relacionada à altura, está relacionada à gravidade e também está relacionado à massa do objeto, tá? Isso pode ser pensado, né, na seguinte situação. Imagine você saltando de uma altura de 1 metro, tá? Praticamente você não vai ter dano algum, porque a energia potencial não é tão grande assim para uma altura de 1 metro. No entanto, se você saltar de uma altura de 10 metros, com certeza, né, você vai ter algum dano ou até mesmo pode até morrer por conta da queda, né? Porque quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Okay? Aqui temos um exemplo de uma tampa que caiu de uma janela, tá? Um vaso de flores, né, juntamente com a tampa que caiu aqui, ó, dessa janela. E aí, no momento, né, quando o objeto estava a uma certa altura, né, a sua energia potencial gravitacional é o peso vezes a altura, o peso desse objeto aqui vezes a altura. O peso é a massa vezes gravidade, então a energia potencial gravitacional é a massa vezes gravidade vezes a altura.